It's good to be with you again. Muito bom estar com vocês mais uma vez. I wonder how many of you remember 1974. Eu me pergunto se alguns de vocês conseguem lembrar de 1974. Most of you were not born then. Boa parte de vocês talvez não tenham nem nascido ainda. I remember it well. Eu me lembro muito bem. It was the year that I went to my first pastorate. Esse foi o ano em que eu pastoreei a primeira igreja. I grew up in a big city. Eu cresci em uma cidade muito grande, Several million people. 7 milhões de pessoas. And I went to a place where there were only cows and a few hundred people. E eu fui a um lugar onde tinha muitas vacas e algumas centenas de pessoas. I was going to be a farmer. Eu estava indo para ser um fazendeiro. The congregation gave me a gift, A congregação me deu um presente and we bought a freezer. e então compramos um refrigerador. I was going to raise lots of food, E eu estava indo para comprar um monte de comida and put it in that e freezer. colocar nesse refrigerador Fresh food. alimento fresco. Well, I want to tell you, Mas eu quero lhe dizer alguma coisa. I got almost nothing out of the garden. Eu não tirei nada do jardim. I was a frustrated farmer. Eu era um fazendeiro frustrado. I decided Eu decidi então, I'm not going to be a farmer. eu não serei um fazendeiro. We had lots of dairy farmers in my congregation. Dairy? Dairy, cattle. Ok. Nós tínhamos um monte de fazendeiros que trabalhavam com vaca leiteira. So I tried to help them milk the cows. Então eu tentei ajudá-los a tirar o leite da vaca. They said, Eles disseram, stay in the pulpit, fique no púlpito stay out of our barn. e fique fora do curral. You can't take care of cows. Você não pode cuidar de vacas. A very frustrating year. Isso foi um ano muito frustrante para mim. But I know a farmer who's more frustrated than me. Mas eu conheço um agricultor, um fazendeiro que é muito mais frustrado do que eu. And that is God. Esse é Deus. We have in Isaiah chapter 5, Nós temos no livro do profeta Isaías, no capítulo 5, verses 1 through 7, versículos 1 a 7, the complaint of God, the farmer. a queixa do Senhor, o fazendeiro, aquele que é agricultor. Now, if you know the book of Isaiah, Bem, se você conhece o livro do profeta Isaías, and if you don't know it, mas se você não conhece, you have an Old Testament man here, você tem um professor do Antigo Testamento aqui. and he can teach you the Old Testament. Ele pode lhe ensinar o Antigo Testamento. Calvin thought that Isaiah Calvino entendia que Oséias was a series of sermons era uma série de sermões that Isaiah had preached que Isaías tinha pregado over 4 administrations of Judah. sobre 4 administrações de Judá. If you quickly look at the first chapter, Se você olhar primeiramente o capítulo 1 do livro de Isaías, the very first verse, os primeiros versos, Isaiah tells us that. Isaías nos diz isso. Yeah, read the first Just first one, verses 1 and 2, I think. Just one. Chapter 1, verse 1. Isaías 1, verso 1. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. That would be like having 4 different presidents. É como seria se eles tivessem 4 diferentes presidentes. And Isaiah preached probably for 50 years. E Isaías pregou mais ou menos por 50 anos. Some of the kings were good, Alguns desses reis eram bons, some of them were very bad. outros eram muito maus. Just like our presidents. Como o nosso presidente. Your country has problems,
O seu país tem problemas, My country has problems. meu país também tem problemas. You don't have good leaders, Se você não tem bons líderes, you have big problems. você tem grandes problemas. You have good leaders, Se você tem bons líderes, you have small problems. você tem problemas menores. Because leaders are always dealing with sinners. Porque líderes apenas estão tratando com pecadores. Most of you parents understand that. Muitos dos pais vão entender isso aqui. Your children are sinners. Os seus filhos são pecadores. Now you understand what your parents had to do raising you. Agora você sabe o que os seus pais têm de fazer para poder educar você. So let's read chapter 5, verses 1 through 7. Vamos ler então capítulo 5, versos 1 a 7 de Isaías. Isaías 5, 1 a 7. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado, a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda à minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí o quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Here we have God's complaint. Aqui nós temos a queixa do Senhor. Now, if you know anything about the Old Testament, Se você conhece alguma coisa do Antigo Testamento, God is perfectly faithful, Deus é fiel, perfeitamente fiel. but his people are a problem. Mas o seu povo é o problema. Think of the Old Testament history. Veja nas histórias mais antigas do Antigo Testamento. Was God faithful to Adam and Eve? Foi Deus fiel a Adão e Eva Every day. todo dia. I think Jesus walked with them in the garden. Eu penso que Jesus andou com eles no jardim. What did God get from them? O que foi que Deus recebeu deles? They listened to a snake Eles ouviram uma serpente who says evil things about God. que disse coisas malignas acerca de Deus. But God's faithful. Mas Deus é fiel. The seed of the woman will crush the head of the serpent. A semente da mulher, o descendente da mulher, irá pisar a cabeça da serpente. God's faithful to Noah. Deus foi fiel a Noé. Noah is a sinner. Noé era um pecador. We know that after the flood he got drunk. Nós sabemos que depois do dilúvio ele ficou bêbado. And his sons had to go in and throw something over him so they wouldn't see his nakedness. Então seus filhos tiveram que lançar uma roupa sobre eles para que não visse a sua nudez. But God was faithful. Mas Deus é fiel. Build an ark Construindo uma arca, and I will save you and your family. ele então isso salvaria ele e a sua família. Abraham, Abraão, Moses, Moisés, David. Davi. God is always faithful. Deus é sempre fiel. And the picture here E a imagem aqui is that God is planting a vine é que Deus está plantando uma vinha so that he can get good grapes. para que ele possa receber boas uvas. He works hard. Ele trabalha duro, He digs it out. ele então ele cuida da terra, He plants it. ele planta a vinha,
He waters it. Ele então ele vai aguar a planta, He protects it from the animals and from the insects that could eat it. então ele protege dos animais e dos insetos que podem comê-la. And God goes to get some grapes. Então Deus vai para pegar daquela vinha algumas uvas. Do you like uvas? Você gosta de uvas? Sweet. Doce. God gets sour grapes. Mas o Senhor recebeu uvas bravas. I don't know if you've ever tasted a sour grape. Eu não sei se você já provou uma uva que trava os dentes, uvas bravas. It's bad. É muito ruim. You have to go get your toothbrush. Você precisa escovar seus dentes. Exatamente. Why? Por quê? Because the vine that God planted Porque a vinha que Deus plantou turns out to be a bad vine. tornou-se uma vinha ruim. Because Adam and Eve Por causa de Adão e Eva are sinners. são pecadores. So God has a case against his people. Então o Senhor tem uma causa contra o seu povo. I loved you. Eu te amo. I took care of you. Eu tenho cuidado de vocês. This is the picture of the farmer and the vine. Essa é a figura do agricultor e a sua vinha. But the bigger picture Mas a figura maior is the husband and wife. é a esposa e o marido. Read all through the prophets. Leia através do profeta. I found you O Senhor diz: eu te encontrei when you were an illegitimate woman quando você era uma mulher ilegítima, who lived a vile life. que vivia uma vida vil, But I took you, mas eu tirei você. I cleaned you up, Eu te limpei e purifiquei. I dressed you, Eu te vesti, I loved you, eu te amei and you went off after another man. e você foi atrás de outro homem. Do you see the heart of God? Você percebe aqui o coração de Deus? I pour all of this into you. Eu fiz tudo isso por você. And what do I get back? E o que é que eu recebi de volta? Look at verses 3 and 4. Veja os versículos 3 e 4. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? I loved you. Eu te amei. I loved you more than the other nations. Eu te amei mais do que as outras nações. I didn't pick you because you were big, Eu não escolhi você porque você era maior, strong, mais forte. you were small. Você era menor. I took you down to Egypt, Eu tirei você do Egito. took care of you Eu cuidei de você until you became a very big and strong nation. até você se tornar uma nação forte e grande. I took out the wicked people in Canaan, Eu tirei o povo ímpio de Canaã. and I planted you. Eu te plantei ali. There's a type of music Existe um tipo de música in the United States. nos Estados Unidos. It's called country western. É como se fosse música caipira ou música sertaneja nossa. Mostly cowboys and farmers sing that kind of Então, music. são músicas que a maioria são fazendeiros e cowboys que cantam essas músicas lá. And it's always, my wife ran off with another man. E a letra sempre fala da mulher indo após outro homem. It's kind of like opera. Sorry. Ópera? Opera. É como se fosse ópera? Yeah. Same thing. A mesma coisa. Who's being unfaithful? Quem é infiel? God is faithful. Deus é fiel. His people are not. O seu povo não é fiel.
So God has to judge his people. Então o Senhor precisa julgar o seu povo. Beloved, Amados, we are God's kingdom. nós somos o reino de Deus. Today, Hoje, you come to eat of the supper você vem para comer, alimentar-se da mesa do Senhor, because you've been baptized into Christ. porque você foi batizado em Cristo. You are part of the ultimate nation. Você é parte da última nação. It's not Israel. Não é Israel It's not Brazil. e não é Brasil. It's not the United States. Não é os Estados Unidos. It's not Portugal Não é Portugal or Italy. ou Itália. It is the kingdom of Jesus Christ. É o reino de Jesus Cristo. You are citizens of heaven. Você é cidadão dos céus. But how can that be? Como isso pode ser? I don't know you personally, Eu não conheço você pessoalmente. but I've been a pastor for over 40 years. Eu tenho pastoreado agora por mais de 40 anos. And I know Eu sei enough about you. suficiente acerca de você. When sometimes God tastes your fruit, Quando algumas vezes o Senhor prova o seu fruto, it can be a little bitter. pode ser um pouco amargo. How can you produce love, joy, peace? E como você pode produzir amor, alegria e paz? How can you produce the fruit of the Spirit? Como você pode produzir o fruto do Espírito? We're going to read two more passages, Eu gostaria de ler uma passagem mais com vocês. and you'll see how it relates to communion. E nós vamos ver como isso se relaciona com a Santa Ceia do Senhor. The first one is a summary of the Old Testament. A primeira é um resumo do Antigo Testamento. Psalm 80. Salmo de número 80. Read through, please. Ok. Vou ler todo o texto. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Perante Efraim, Benjamim, Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Dá-lhes a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Constitui-nos em contendas para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste, dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriram, e com os seus sarmentos os cedros de Deus. Estendeu ele a sua ramagem até o mar, e os seus rebentos até o rio, porque lhe derribaste as cercas, de sorte que a vindimam todos os que passam pelo caminho. O javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pululam no campo. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê, e visita esta vinha, protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. Está queimada, está decepada, pereçam os nossos inimigos, seja pela repreensão do teu rosto, seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. E assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Amém. You see the picture that God has here. Veja a imagem que o Senhor tem aqui. I took you out of Egypt. Eu tirei você do Egito, I planted you. eu plantei você. And here's the psalmist Veja aqui o salmista struggling. lutando. We are your people. Nós somos o teu povo. We're your vine. Nós somos tua vinha. Why are you letting us be devoured? Porque o Senhor está nos permitindo ser devoradas. You may be here this morning
Você pode estar aqui nessa manhã struggling like the psalmist. lutando, feito o salmista. What good is it to be God's child? Why is it good to be God's child? Por que é bom ser filho? Qual a vantagem de ser filho de Deus? I get beat up. Eu tenho sido derrotado. The church is being devoured. A igreja tem sido devorada. Our people are going away. As pessoas estão indo embora. The world is coming in. O mundo está entrando na igreja. Why is God doing this? Por que o Senhor está fazendo isso? Because there has to be a true vine. Porque é necessário que haja a verdadeira vinha. Notice in the psalm, Note isso no Salmo. the shepherd, Pastor, the Son of God, o Filho de Deus, is the only hope. é a única esperança. Now turn to John 15, Agora venha comigo para o Evangelho de João, capítulo 15, and you will find out the answer to this e issue. você encontrará as respostas para esse problema. Because Jesus is the true vine. Porque Jesus Cristo é a verdadeira vinha. Verses 1 through 9 of John 15. João 15, verso 1 a 9, diz assim as Sagradas Escrituras: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e a minha palavra permanecerem em vós, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Amém. I have just a simple question for you today. Eu tenho apenas uma pergunta simples para você hoje. Are you in Christ? Você está em Cristo? We see at the communion Veremos isso na mesa do Senhor. where Jesus said, "Eat my body, drink my blood." Ele diz: coma o meu corpo e beba o meu sangue. This passage explains how to abide in Christ. E essa passagem nos explica como viver ou habitar em Cristo. You see, just as the Jew in the Old Testament Assim era também o judeu no Antigo Testamento. could be part of God's people outwardly, Eles poderiam ser parte do povo de Deus externamente, apart from the inner working of the Holy Spirit, mesmo como povo de Deus externo, eles não tinham a produção da obra do Espírito internamente. sour fruit, Eles eram frutas bravas, not good fruit. não uvas boas. You may be part of the church, Você pode ser parte da igreja, but you have to be in Christ. mas você precisa estar em Cristo. Do you see what Jesus said? Você vê o que Jesus disse? You can do nothing. Você não pode fazer nada. Nothing. Nada. In of yourself, you cannot produce the fruit of the Spirit. Em você mesmo, você não pode produzir o fruto do Espírito. Even taking communion Até mesmo participar da mesa do Senhor. or being baptized, Ou ser batizado. important as they are, Importante como essas coisas são. they cannot replace the inner working of the Father, Son, and Holy Spirit. Essas coisas não podem substituir a obra interna do Pai, do Filho e do Espírito Santo. So what Jesus says in John 15 E o Senhor então diz aqui em João 15, is the real fulfillment of Isaiah 5. e esse texto aqui é o verdadeiro entendimento daquilo que está exposto em Isaías 5. Here's the picture. Essa é a imagem. I am the vine. Eu sou a vinha.
Someone said this. Alguém certa vez disse: It's probably Jesus is pointing to the temple. provavelmente Jesus aqui está apontando para o templo. Because remember, they're leaving when he says this in John 15. Lembra onde ele estava quando ele disse isso em João 15? He's leaving to go to Gethsemane. Ele estava indo para o Getsemane And he's probably pointing to the temple e ele provavelmente estava apontando para o templo. that had a mosaic of the vine. E a mosaico? A mosaic. Ok, porque lá no templo havia o mosaico da videira. He's saying, Ele diz: I'm the true Israel. eu sou o verdadeiro Israel. If you are not in me, Se você não estiver em mim, you will produce no fruit. você não produzirá nenhum fruto. So here's the picture. Essa é a imagem, então. Jesus is the vine. Jesus é a videira. The Father is the farmer. Deus é o agricultor. And what does he do? E o que ele faz? He takes care of the vine. Ele cuida da videira. He took care of his son. Ele cuidou do seu filho. He raised him from the dead. Ele o levantou da morte. So he's the vine dresser. Ele é aquele que cuida da videira. Now I told you I'm no farmer, Eu disse, eu não sou agricultor, but I can read mas eu posso ler. and I can look. E eu posso ver. And vine dressers trim the vine. Então, aqueles que podam a videira são aqueles que tomam conta dela. And sometimes you think he's killing it. Algumas vezes, podar, pensa que você está matando ela. He takes the branches Ele tira os galhos, and he prunes them, então ele vai cortando os galhos que não servem mais. cuts them way back Então eles jogam para fora, eles jogam no chão, so that they produce more fruit. para que eles possam produzir mais fruto. That's what God wants from us. É exatamente isso que Deus quer de nós. Love, Amor, joy, alegria, peace, paz, patience, paciência, kindness, bondade, self-control. controle, autocontrole, domínio próprio. Is that what you produce? É isso que você tem produzido. You can't do that Você não pode fazer isso apart from the Father pruning you se Deus não podar você and remaining in Christ. e manter você em Cristo. How do you do that? Como você pode fazer isso? His word Sua palavra abides in you. habita em você. I hope that's what you experience. Eu espero que essa seja a sua experiência. Where God convicts you of your sin Quando Deus convence você do seu pecado, and you say, that has to go. ele diz, isso precisa sair, isso precisa ser deixado. Not just the big things, Não apenas coisas grandes, pornography, pornografia, cursing, palavras, maldições, né? Palavras mais, but also the subtle things, mas também as coisas pequenas, being selfish, sendo egoísta, thinking of yourself. pensando em você mesmo. Apart from me, A parte da minha pessoa, diz o Senhor, you can do nothing. você não pode fazer nada. That's why you need the preached word É por isso que você precisa da palavra pregada to bring you to conviction, para trazer você a convicção, so you leave your sin para que você abandone o seu pecado and you flee back to Christ. e você volte para Cristo. I need your body, Eu preciso do seu corpo, which represents his perfect life. que representa a sua vida perfeita. Never thought anything wrong. Eu nunca pensei em nada errado. Never said anything ugly. Nunca disse nada feio. And Jesus was tempted. Jesus foi tentado. He had brothers and sisters. Certo, irmãos e irmãs em Cristo? We know what they do. Nós sabemos o que eles fazem. They start a fight. Eles iniciam a briga. And then when mom and dad say, who did it? Então, os filhos que começam a briga, a mãe pergunta, quem fez isso? They point to Jesus. Eles apontam para Cristo. His mother Sua mãe leaves Jerusalem deixa Jerusalém a day and a half. 1 dia e meio. Where is he? Onde está ele? She comes back. Ela então retorna.
How could you do this? Como você fez isso? Mother, where did you think I would be? Mãe, onde a senhora pensa que eu estaria? I had to be in my father's house. Eu tinha de estar na casa do meu pai. Never a wrong word. Nunca Cristo disse uma palavra errada. Never a wrong thought. Nunca um pensamento pecaminoso. Never disobedience. Nunca ele foi desobediente. And what does he get for it? E o que é que ele recebe por isso? The cross. A cruz. Because we have need of his righteousness, Porque nós necessitamos da sua justiça, but we need his blood. nós necessitamos do seu sangue. We'll talk about that in Sunday school. Nós falaremos um pouco mais sobre isso na escola dominical. I'll remind you of the lesson last year. Eu lembrarei você das lições que dei no último ano. The Lamb of God that takes away the sins of the world. O Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. He is the Passover lamb. Ele é o Cordeiro Pascal. Eat his body, Coma o seu corpo, drink his blood. beba o seu sangue. You have no life apart from him, Você não pode ter nenhuma vida fora dele. and certainly no fruit. E certamente nenhum fruto. So the point of the sermon, Podendo apenas dizer em poucas palavras o ponto do sermão. are you in Christ? Você está em Cristo. Let me speak to you young covenant children. Deixa eu falar com vocês, filhos do pacto. You are part of the church. Vocês são parte da igreja. It is a wonderful thing for you to be in a Christian family. É maravilha para vocês estar numa família cristã. You have no idea how wonderful it is. Vocês não têm ideia quão maravilhoso é. You may be tired of it, Você talvez esteja cansado disso, but every day your parents pray for you. mas todo dia que os seus pais oram por você, They pray with you. oram com você, They read the word. eles leem a escritura, They catechize you. eles te catequizam. That's the love of God. Isso é o amor de Deus. It is a great privilege. Esse é um grande privilégio. While your whole country rejoices in winning the Olympic gold medal in soccer, Muitos no seu país estão se alegrando em medalhas e que ganhou na medalha que ganhou ontem do futebol. that's not a great privilege compared to this. Isso não é um grande privilégio comparado com esse privilégio que nós temos. You know who the true king is. Nós sabemos quem é o verdadeiro rei. But it's not enough just to be baptized. Não é suficiente apenas ser batizado. His word needs to be in you A sua palavra, a palavra de Deus, precisa estar em você so you can produce the fruit of the Spirit. para que você produza os frutos do Espírito. Jesus is the vine. Cristo é a videira. The Father is the vine dresser. O Senhor é aquele que poda a videira. And if I can say this, the Holy Spirit is the sap that runs through Christ that will produce fruit in you. The Holy Spirit is the sap that runs through the vine. Ok, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, ele é a seiva que flui pela árvore, That produce the fruit. que produz o fruto. You have the privilege of seeing communion. Vocês têm o privilégio de ver a comunhão. Let me encourage you, young people. Deixa-me encorajá-lo, jovem. Talk with your parents. Fale com seus pais. Talk with pastor. Fale com o pastor. And come and partake. E venha e participe. If you are a visitor here today, Se você está visitando hoje, we encourage you. nós encorajamos você. Come to Christ. Vir a Cristo. Communion is a symbol. A comunhão é um símbolo, It's not magic. não é mágica. In fact, the Bible is clear. De fato, a Escritura é clara. If you come to communion Se você vem à mesa, and you don't understand what you are doing, se você não sabe o que você está fazendo, it could go bad. isso pode ser algo muito ruim para você. Not a good analogy, but maybe it will help. Talvez não seja uma boa analogia, mas talvez ajude você. Electricity. Eletricidade. If you use it properly, Se você usa de modo correto, very great blessing. é uma grande bênção. You use it improperly, Se você não usa de modo próprio, you could be dead. você pode morrer. This is much like electricity. Isso é como eletricidade. It's a great blessing for those that are in Christ. Essa é uma grande bênção para aqueles que estão em Cristo. For others, it becomes judgment.
mas para os outros se torna julgamento. So I end with this. Então eu termino aqui. Are you in the vine? Você está na videira, The true Israel, o verdadeiro Israel, Jesus Christ. Jesus Cristo. And if you are, Se você está, the vine dresser will take care of you. aquele que cuida da videira cuidará de você. You will produce fruit. Você produzirá frutos. God will have his fruit. Deus terá os seus frutos. Just do it the easy way. Já faça da maneira mais fácil. Confess your sins Confesse os seus pecados. and come back. Don't let God have to providentially pound you. Não deixe que o Senhor tenha que disciplinar você. Let's pray. Vamos orar.